Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova, o Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, Jesus suspirou e disse: "Abre-te." E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. E muito impressionados diziam: "Ele tem feito bem todas as coisas. Até surdos faz ouvir e aos mudos falar." Iluminados por esse texto do Evangelho de Marcos, com o profeta Isaías, com a carta de São Tiago e com o Salmo 145, nos são dadas hoje as lições da palavra da salvação. Já lembrei rapidamente, ao motivar o nosso ato penitencial, que a liturgia deste 23º domingo do tempo comum nos fala de um Deus comprometido com a causa humana. Deus, em seu amor, nos criou, nós, em nossa autossuficiência, pecamos, Deus nos resgata na sua aliança e nos propõe vida, vida em plenitude, nos propõe felicidade, felicidade do reino. Motivando o ato penitencial, lembrei que Deus nos quer renovar. Mesmo a experiência religiosa, a nossa condição de espiritualidade, o fato de estarmos reunidos, não é por causa de nossa santidade, é por causa da consciência de nossa necessidade do amor de Deus, de integrarmos a mesa da palavra com a mesa da Eucaristia. Se nós nos fechamos na nossa autossuficiência, nas convicções que a gente tem, sejam elas quais forem, a gente não vai viver aquele estado do curado por Jesus. Na verdade, Papai do Céu quer que nós tenhamos a vida plena da pessoa, homem e mulher novos, que a proposta do Reino de Deus nos oferece. Com o profeta Isaías, na primeira leitura, nós temos ao mesmo tempo em que ele apresenta com contundência a denúncia das consequências do nosso pecado, apresenta com a mesma contundência, na mesma intensidade, o amor misericordioso que Deus nos oferece. Na medida, é claro, que nós permitimos a ação de Deus em nossas vidas. É interessante observar que o profeta Isaías exercita o seu profetismo num tempo muito difícil, no cativeiro da Babilônia, século VI a.C.,
O povo foi deportado. As esperanças em relação à terra prometida tinham se esvaído. Um tempo de angústia, de sofrimento e de dor. E o profeta lembra que essa angústia, esse sofrimento, essa dor, são consequências das escolhas erradas feitas na vida do povo. Mas, ao mesmo tempo, ele lembra com alegria a vida nova, a vida em plenitude, a abundância de graças que o Senhor promete, que o Senhor nos oferece. O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Parece que precisamos rever também os nossos conceitos. A humanidade, de modo geral, passa por momentos difíceis. Valores com facilidade são esquecidos. E parece que nós precisamos fazer o resgate desses valores. Se nós vivemos em becos existenciais, em situações difíceis, certamente fruto de nossas escolhas erradas, ou quem sabe da condição que a gente permitiu que a nossa vida experimentasse. Com o apóstolo Tiago, na segunda leitura, nós vemos uma lição interessantíssima, quando ele fala da pobreza, e ele, dentro da consciência do seu tempo e dentro das referências sociais do seu tempo, fala do pobre, pobre mesmo, aquele que nada tem. E no tempo de Jesus, essa condição era muito comum, de maneira especial para as mulheres viúvas e abandonadas e para as crianças. No entanto, a gente, ao analisar hoje esse texto do apóstolo Tiago, encontramos na figura que ele usa o chamado a comprometer-nos no seguimento de Jesus pelo caminho do amor, da partilha e da doação. E nós somos convidados, na figura daquele pobre, a não descriminalizar, a não marginalizar qualquer irmão ou irmã e acolher com especial bondade, é claro, os pequenos e os pobres. Nesses tempos que nós vivemos de polaridade, é importante que lembremos que a pessoa não vale pela sua condição em si, ela vale pelos valores que cultiva. E é claro que nós cristãos cultivamos os valores do reino de Deus, cujo mandamento maior, na nova aliança, é o mandamento do amor. De qualquer forma, quando o apóstolo Tiago fala do pobre, nós podemos lembrar da nossa pobreza, que certamente não é uma condição de miséria econômica ou de exclusão social. Mas lembrar daquelas situações de nossa vida que nos impedem de progredir no projeto de Jesus. Quem sabe a nossa fraqueza, ou talvez a nossa arrogância, ou ainda a prepotência. Situações diante das quais nós também estamos, de repente, em risco de incorrer ou de experimentar. Com o Evangelho, um episódio bonito, icônico, interessante, que vale a pena a gente analisar com um pouquinho mais de cuidado. Em primeiro lugar, lembrando que o Evangelho de Marcos, os seus conteúdos, além de uma fonte comum
para os 4 evangelhos é a pregação de Pedro. Marcos é assim uma espécie de secretário de Pedro. Vai anotando o que Pedro prega. E temos o episódio então do homem que é curado da sua surdez e da mudez. Ou era gago, falava com dificuldade. É interessante observar que Marcos coloca essa condição, esse acontecimento, fora do território dos judeus. Jesus passa por Tiro, pela Sidônia e vai até a Decápole. 10 cidades limítrofes que eram governadas por lideranças sírias, mas ainda assim estavam sob o domínio de Roma, como os judeus. E eram considerados no judaísmo da época como incapazes de acolher a salvação. Eram, portanto, discriminados, excluídos. E é lá que Jesus vai com relativa frequência anunciar o reino, mostrando a amplidão dos horizontes do reino que ele anuncia. E certamente querendo sair também da área de influência daqueles que dominavam a consciência do povo no aspecto religioso, político, econômico e social, sim. Quando nós pensamos nos milagres de Jesus, a nossa fantasia e a nossa estrutura mental nos leva a pensar num camarada que era surdo, que era meio gago, meio mudo, tal e coisa, e Jesus vai lá, toca o ouvido dele, toca a língua dele, faz uma prece e o homem fica bom. Sem duvidar dessa realidade, existe todo um simbolismo catequético que Marcos quer nos mostrar. Os milagres de Jesus, aliás, nos evangelhos, não é para mostrar uma ação miraculosa por si só. Elas têm a função, os milagres têm a função de serem sinais que autenticam a missão de Jesus. E no sinal desse surdo e mudo ou quase mudo, nós temos uma porção de elementos para avaliar. O primeiro elemento é o pedido de que Jesus tenha um tempinho para ele, sim. É preciso pedir. O segundo elemento, Jesus o retira da muvuca, do rolinho ali, daquela confusão. E naquele momento de maior intimidade, de olho no olho, de presença de amor, Jesus lhe toca. O que teria Jesus dito para esse camarada nesse momento? Eu imagino que certamente algumas orientações, algumas cobranças. Afinal, quando Jesus o toca, quando Jesus lhe tira da muvuca, do rolo, quando Jesus lhe diz, abre-te, está chamando esse camarada para se inserir no meio. Jesus está nos mostrando que Deus não se conforma quando nós nos fechamos na mudez do nosso egoísmo, na surdez da nossa autossuficiência, quando nós, pela mudez ou pela surdez ou pela preguiça ou pela vaidade ou pela prepotência, nos fechamos para o amor, para a partilha, para a comunhão. O encontro daquele homem com Jesus leva-o a sair do seu isolamento e a estabelecer laços novos, com tal intensidade que todos reconhecem a ação miraculosa de Jesus.
De maneira que mesmo Jesus recomendando que eles não divulgassem nada, eles, muito impressionados, mais ainda divulgavam e reconheciam: ele tem feito bem todas as coisas. E se eles desobedeceram a Jesus, não era por desobediência tácita e explícita. Eles anunciavam porque muito maior era a alegria de experimentarem aquela ação salvadora de Jesus. Portanto, o gesto de Jesus curar, seja esse milagre ou qualquer outro, nos mostra mais um passo do anúncio do projeto de Jesus, que vai se propagando por toda a Galileia, o projeto do reino de Deus. Portanto, o surdo-mudo aqui do Evangelho, na catequese de Marcos, representa todos aqueles que vivem fechados no seu mundo, na pobreza da sua autossuficiência, de ouvidos fechados às propostas de Deus, de coração fechado para a vida em comunidade. Representa aqueles que, na teologia oficial da época, na religião que dominava, considerava aquele povo pecador e incapaz de estabelecer uma relação verdadeira com Deus. Parece que nesse episódio Jesus está nos mostrando a necessidade de nós vivermos de maneira coerente com os desafios que o mundo nos apresenta. E cada um de nós sabe, seja no âmbito pessoal, nas encrencas que a gente administra, frequentemente no mais íntimo de nós mesmos, nas dificuldades que a gente tem em casa, sejam elas quais forem, ou na vida de modo mais amplo, que também aqui nós somos chamados a experimentar a ação amorosa de Deus, ainda que seja nas dificuldades, e acreditar, como nos lembrou Isaías, que a ação de Deus se realiza. Nesse mês da Bíblia, e está aí ela em destaque, cresçamos nessa consciência da palavra que é eficaz. O próprio profeta Isaías vai nos dizer, em outro momento de seu escrito e de seu anúncio, que a palavra de Deus é eficaz. É como a chuva que cai, é como o fogo que arrasa. Que nós vivamos, portanto, à luz dessa palavra, não só, é claro, nesse mês, por ser o mês da Bíblia. Como também somos chamados a viver a nossa condição de patriotismo, sim, não só nessa semana, por ser a Semana da Pátria. Aliás, está aí um aspecto bem interessante. Motivei há pouco que nós rezássemos pelas autoridades constituídas e pelo povo brasileiro. E a nossa bandeira, símbolo, ou um dos símbolos de nossa nacionalidade. Que o Brasil possa cumprir o seu papel, sim, no conjunto das nações, como uma terra de paz, de prosperidade, de justiça, de fraternidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a nossa vida nos leve a agir como aqueles que perceberam a ação de Jesus, reconhecermos que Ele tem feito bem todas as coisas e faz o bem para mim, para você, para nós.
Com muita frequência a gente reclama das maldades do mundo, e há muita maldade sim, mas precisamos ter os olhos voltados para as coisas boas e comprometer-nos com as coisas boas que estão acontecendo. Se a gente fica só no xingamento do que não presta, a coisa vai continuar não prestando. Se a gente começa a estimular coisas positivas, a falar coisas positivas, a gente vai viver essa realidade. Que a palavra de Deus nos ilumine, que a graça de Deus nos sustente e que nós sejamos capazes, como o mudinho do Evangelho, o surdinho do Evangelho, sejamos capazes de acolher o toque de Jesus. Que o Senhor nos toque, que o Senhor nos confirme, que o Senhor nos abençoe e guarde.